É isso aí. Lucas Mota, eu fiz uma coluna agora rapidamente e olhando ontem os dados do campeonato, quero ouvir você e o Thiago Minhoca sobre esse assunto. O Ceará tem hoje uma campanha tranquila no campeonato em relação à zona de rebaixamento, né? Tem 7 pontos de diferença, não brigou em nenhum momento, chegou a frequentar ali a primeira página da tabela do campeonato, mas hoje é o 11º. E essa 11ª colocação do Ceará, ela é real, porque não tem nenhum time atrás dele com menos jogos que pode ultrapassá-lo, e ele também não tem menos jogos do que... Eu não sei se ele pode ultrapassar o São Paulo, porque o São Paulo tem um jogo a mais. Pode até ser que o Ceará possa ultrapassar vencer, o São Paulo, aí passaria em vitórias. Passaria em vitórias. Então o Ceará ainda pode ganhar uma posição. Mas está ali, né, numa área intermediária, sem riscos de rebaixamento, fazendo jogos interessantes. Agora, tem um dado que é bem paradoxal e que expõe um problema do Ceará. É um problema que está detectado por todo mundo já, mas que precisa de uma solução. O Ceará tem a 7ª melhor defesa da Série A. E é uma boa defesa, né? Inclusive coletivamente e individualmente. O William Machado, por exemplo, para mim não é nem um dos melhores jogadores do Ceará. Para mim é um dos melhores zagueiros do campeonato. Né? Se eu não me engano, ele é líder de... Como é que fala? Interceptações, não, desarme, é como se fosse cortes, exatamente. Perfeito. É o zagueiro com mais cortes. Até porque o Ceará também é um time que joga com pouca posse de bola, né? Ao mesmo tempo, o Ceará é o 5º pior ataque do campeonato. Esse é um dado que preocupa. Não à toa, a diretoria está buscando reforços no setor ofensivo. Não se fala em reforços defensivos, nem precisa. Mas o setor ofensivo precisa. Então, a gente tem uma equipe que tem a 7ª melhor defesa do campeonato, mas tem o 5º pior ataque da Série A. Então, está posto aí um desequilíbrio evidente. Aí eu quero ouvir de você. Quando a gente voltar, a gente chama o Miguel Júnior. Deixa eu aproveitar para ler 2 mensagens aqui. O Rodrigo do Passaré está dizendo o seguinte: o Ceará está fazendo um bom campeonato com um elenco de 2ª divisão. Com exceção do Pedro Raul e do Pedro Henrique, que estavam na 1ª divisão e mal entravam, os outros jogadores todos são de 2ª divisão, mesmo aqueles que vieram da Série A. O que custa o Ceará fazer 4 contratações para dar mais tranquilidade para todo mundo? É o Rodrigo do Passaré. Eu não concordo muito com ele em relação a dizer que o Ceará é um elenco de 2ª divisão. Eu discordo. Eu acho que existem jogadores que eventualmente estão na Série B. Sim. E eventualmente estão na Série A. E eventualmente estão na Série C. Mas se for por isso, né? O Mirassol é um time de Série B. Então, né? O Rafael Guanais, que é o técnico do Mirassol, que está fazendo um trabalho brilhante, ele ficou na Série C anos e anos. Quer dizer, ele não era um... O cara pode muito bem trabalhar, né? E eu não acho que é legal quando tenta colocar um rótulo, até como se fosse uma questão de prateleira ou qualidade, né? Sim. Não, isso aqui é de Série B, isso aqui é de Série A, isso aqui é a primeira parte da tabela. Eu acho que, assim, jogadores e jogadores ao longo do tempo vão mostrando que podem crescer. O caso do Moisés, por exemplo, quando o Fortaleza contratou, ele vinha de uma Ponte Preta que lutou até a última rodada para se manter. O William Machado é um jogador que hoje seria titular, sei lá, de 10, 15 times brasileiros. E eu lembro dele aqui no Ferroviário. E ele jogou... ele estava no Operário. É a primeira jogou no Botafogo da Paraíba. Né? Não é? É a primeira Série A dele. Então, ele é um jogador de Série B? Não, de forma alguma. O que dá para dizer, né, é que o Ceará tem um elenco limitado se comparar com outros. Né? Tem muito mais investimento. Isso até o próprio Condé fala em toda entrevista. Acontecia muito também. O Fortaleza sempre pegava um jogador de um time que foi rebaixado. Exatamente. E dava certo. E aí o torcedor disse, você quer pegar o cara que foi rebaixado, não sei o quê. E o Pikachu deu certo. O Robson. Vários jogadores foram... O zagueiro ali, o que depois foi pro Curitiba... o Benevenuto. Ele também tinha sido rebaixado. Sim, e fez uma boa temporada aqui. E naquele momento eles funcionaram muito bem no Fortaleza. Sim. 11h21, a gente vai fazer o primeiro intervalo aqui na rádio. Nas outras plataformas, continuamos ao vivo. Televisão, TV O Povo, canal 48.2. Estamos... Do Departamento Médico do Fortaleza, indicando que até o final do mês é que ele vai estar voltando. Tanto ele como o Pochettino, os próprios... primeiramente o João Ricardo e depois o Breno, né, que parece que vai precisar de mais dias. Deixa eu ver quem mais. Paulo Nobre também está aqui. Bom dia, está na audiência. Renato Bezerra. Pior que o pior tem 3 cartões contra o Bragantino, Grêmio e Corinthians. Não, ele não tomou contra o Bragantino, ele fez um gol contra o Bragantino. E eu acabei de olhar aqui, aliás, até no site da CBF, são 2 cartões que ele tomou, certo? Então, só para não confundir aí. O Turma do Milton tá aqui dizendo, você não acha que o goleiro foi um pedido da comissão técnica? Pois é, porque depois do jogo da terça contra o Grêmio, assim, ficou realmente uma sensação que, olha, vai ser um mês com Vinícius e com Magrão.
E aí eu acho que depois da partida do Magrão, eu acho que bateu um certo desespero, né? Assim, porque pra estar atrás de um goleiro é porque o quê? Alguma coisa lá dentro eles identificaram que, olha, vamos precisar de mais um. Não, mas peraí, aí tudo bem. Eu acho que foi um erro trazer o Vinícius e não tá dando a devida confiança pro Vinícius. Porque se tá precisando de um outro goleiro, é porque o Vinícius foi uma contratação que não deveria ter acontecido. Exatamente, mas errada. Pelo que ele jogou contra o Corinthians, a gente tem... Qual é a análise que a gente pode fazer? O único jogo que ele fez. Porque ele deveria ter sido... Porque se não... É porque é complicado, gente. Não é fácil mesmo você perder 2 jogadores de uma vez. Ainda mais 2 goleiros. Mas o que se pode dizer é que a contratação de um quinto goleiro, na minha visão, ela é completamente desnecessária agora. Eu acho. Mas alguma coisa interna eles perceberam para estar atrás do Elton Leite. Escrevi também a coluna no impresso e no portal. É que a situação do Fortaleza, para não cair, ela é perigosa. Ela é perigosa. Por quê? Porque o time, isso eu estou falando com base nos números, o time hoje tem 0,88 ponto por jogo. Ou seja, uma campanha horrorosa. A projeção seria terminar, se ficar assim, com 34 pontos, ou seja, rebaixamento antecipado, certo? O aproveitamento da equipe hoje do Fortaleza no campeonato é 29%. Para ele fazer 45 pontos, ele precisa aumentar o aproveitamento para 49%. 47% na realidade. Ou seja, tem 63 pontos para disputar. Para ele chegar a 45, ele tem que fazer 30. Ou seja, ele tem que ganhar metade dos pontos praticamente, Thiago Marco. Você que é estatístico. Em 2022 ele terminou o primeiro turno com 15. Aí todo mundo que a gente fala isso, fala, mas 2022, gente, 2022 foi 2022, foi 500 anos atrás. Isso não pode ser parâmetro. Foi um ponto fora da curva, né? Isso não pode ser parâmetro. O Fortaleza fez 40 no segundo turno. O Fortaleza fez 15 pontos no primeiro turno e 40 no segundo. Foi uma das maiores arrancadas da história do campeonato, com muito mérito. Saiu da última colocação. Só que mesmo quando estava fazendo um primeiro turno ruim, estava jogando bem. Você via o time produzindo, né? Só que agora o Fortaleza vai precisar, nesses próximos 21 jogos, ganhar 10. O time ganhou 3 até agora. Então, para não cair... Porque tudo bem, o time pode não cair com 44, pode não cair com 43, 45, pode não cair como o Ceará, que não caiu com 39, pode tudo. Mas para fazer os tais 45, ele vai ter que fazer metade dos pontos. Para resumir. O dobro, no caso, né? Não, metade dos pontos que ele tem para disputar. Sim. Se ele tem 63 para disputar, ele tem que ganhar 30. Né? Ou seja, não tem mais muito tempo, não tem mais muita margem. Podemos aqui empatar aqui com o Corinthians, reserva, tomando gol no finalzinho. Não dá, né? Não dá. É no risco, né? O cenário de urgência do Fortaleza eleva demais a necessidade de pontos, né? De vitórias, de conquistar, por exemplo, quebrar o tabu lá em Itaquera, né? Não dá para... hoje se contentar com um empate com o Corinthians. O Fortaleza, para mim, claramente é a terceira pior equipe do campeonato. No geral. No geral, Porque, só perde do Juventude, só ganha do Juventude e do Sport. Porque assim, para mim o Fortaleza tá num patamar parecido com o do Grêmio, né? Aqueles que eu citei ontem, o Santos, Vasco, Vitória. Só que o Fortaleza, nos 4 confrontos... O jogo contra o Vasco, gente. O Vasco fez 2 gols. Só o Verratti assim, dizer assim, pronto, beleza. O gol tá aberto, vou aqui... Um problema defensivo que simplesmente, assim, o Vojvoda não conseguiu controlar. Contra o Flamengo, tomou um 5-0, poderia ter sido bem mais e tal. Então, assim, é um time que entrou em colapso. É um time em colapso, o Fortaleza. As outras equipes são ruins, mas o Fortaleza, o jogo, o Magrão tava lá, cometendo 2 pênaltis em questão de